Bom dia, mais uma vez, pessoal. Vamos aqui a mais uma oficina, né, de construção do PDP 2024, né? A gente sempre, antes de começar efetivamente a mexer no sistema, a gente sempre faz aquele velho resumo, né, aquela introdução para falar um pouco sobre o documento, realmente, PDP, e quando a gente vai começar as datas, as informações essenciais, né? Então, vamos lá, deixa eu começar aqui a apresentar, deixa eu colocar aqui a apresentação. Só um minuto, minha gente. Eu vou ter que reiniciar, que está travando aqui. Só um minutinho, tá? Só um instante. Eu ia responder pelo chat, mas Isael, a gente já está fazendo as oficinas para orientar esse preenchimento. Tá? O CIPAG já está recebendo o levantamento de necessidades. E aí as oficinas a gente está realizando justamente para orientar esse preenchimento, porque para o PDP 2024, o governo federal apontou algumas mudanças, coisas pequenas, não muitas, mas algumas mudanças significativas que Carol vai explicar ao longo da oficina, tá? Pode falar. Perdão, é porque eu sou muito leigo ainda em relação a isso. É a primeira vez que eu vou participar, né? Tenho interesse em fazer um mestrado e eu nunca utilizei esse sistema. Ele já está disponível, ele já está acessível para informar as demandas de capacitação? Isso está. Ao longo da oficina, a gente vai responder essas tuas dúvidas. A Carol vai explicar qual é o sistema, aí ela vai entrar. É o CIPAG Web, viu? Se preocupa não que hoje a gente vai apresentar justamente todo esse processo, como é que ele é feito, tá? E explicar o que é. Chegou aí também o nosso CGP. Ah, você é de Piranhas, né? Sou de Piranhas. Pronto, fica aí prestando atenção que a gente vai explicar isso nessa oficina de hoje. O que é o PDP, como é que faz, qual é o sistema, quais foram as mudanças, tá bom? Fica com a gente que a gente vai... Qualquer dúvida é só falar de novo, tá certo? Muito bem. Me desculpem, mas sabe como é, né? Travou tudo aqui no notebook, eu tive que vir aqui para o computador. Então, vamos lá. Então, gente, todo ano a gente sabe que a gente para, né, um tempinho para elaborar esse plano de desenvolvimento de pessoas. Esse plano, deixa eu passar aqui as apresentações que a gente já fez a gravação, né? Já dei as boas-vindas a vocês, tá? Já sabemos quem está. Então, muita gente me pergunta, né? E às vezes a gente já fomos em reuniões em vários campos e a gente percebe que as pessoas ainda não sabem, ainda tem gente que não sabe o que é o PDP, né? O Plano de Desenvolvimento de Pessoas, né? Alguém aqui ainda não ouviu falar do PDP? Eu estava conversando aqui com o Isael, que ele está participando pela primeira vez e justamente está querendo conhecer.
saber aí do que se ótimo. trata. Pronto. Eu já ouvi falar nele nos anos passados, mas eu nunca participei porque eu ainda não tinha preenchido os pré-requisitos para, por exemplo, solicitar um afastamento para mestrado, porque o meu estágio Sim. probatório vai se concluir esse ano. Então, eu não participei, né? Eu vi acontecendo ali, mas não cheguei a me inteirar das regras e dos procedimentos, porque não era o meu momento, né? Mas meu momento é esse agora, né? Então, estou aqui Mas, para aprender. tá certo, Israel, mas só que o PDP é para todo servidor, em estágio probatório e o servidor estável, tá? Porque ele envolve não só ações de pós-graduação, né? Mas também para cursos, ações de aperfeiçoamento, tudo que tiver relacionado a desenvolvimento de servidores tem que estar dentro desse plano. Certo? Então, vamos lá. Para a gente saber o que é o PDP, né? É um documento institucional, né? Ele vem em formato de planilha, vocês sabem que a gente disponibiliza lá, porque são muitas informações, né? E esse documento é elaborado com todos os servidores, por isso que a gente passa esse tempo, né, disponibilizando o sistema para que a gente faça essas coletas dessas informações, né? Só que dentro desse plano, a gente cadastra nem sempre, porque antigamente tinha o plano de capacitação, então a gente cadastrava a ação específica, tipo curso tal sobre alguma coisa, né? Ou um congresso, ou, enfim, uma ação específica. No PDP, nós vamos cadastrar a necessidade de desenvolvimento, né? O que é que vai, qual é essa lacuna que precisa ser preenchida por meio de uma ação de desenvolvimento, né? Então, esse documento, a gente faz essa coleta, é consolidado pela DGP, né, no setor de capacitação, especificamente, né, obedecendo, obviamente, à legislação, né, que esse plano, o PDP, muita gente acha também que é só o IFAL que faz. Também não é uma coisa só do IFAL. Isso é uma diretriz do governo federal. Então, todos os institutos, todas as universidades, todos os órgãos que fazem parte do sistema, né, de governo federal precisam elaborar o seu PDP. Se vocês colocarem na internet plano de desenvolvimento de pessoas, vários órgãos vão apresentar seus PDPs, né? Então, vocês podem até ter a curiosidade de dar uma olhada, mas todos têm o mesmo formato, porque todos utilizam, na verdade, são requeridos dos mesmos as mesmas informações, né? Quem regulamenta, né, o PDP, o Plano de Desenvolvimento, é o decreto 9.991, tá, que foi de 2019, e junto com a instrução normativa 201, se vocês também tiverem curiosidade e interesse de ler, né, é importante que lá fala regras sobre afastamento, sobre licença capacitação, lá fala sobre tudo, né? Mas o que tem de novo para 2024, né? Até então, a gente formulava esse documento sem estar vinculado ao mapeamento de competências, né? Hoje nós temos esse mapeamento, esse trabalho foi desenvolvido em 2022, muitos dos que estão aqui devem ter participado, né, desse movimento, porque vários setores de todo o IFAL, né, de todos os campos, participaram desse mapeamento, né, inclusive participando das oficinas de construção, né, desse mapeamento. Então, para 2024, nós vamos ter um mapeamento de competência como norte para fundamentar o nosso PDP. Então, toda necessidade que for cadastrada no CIPAG, ela precisa estar vinculada a uma competência, né? Que está relacionada a essa necessidade, obviamente. Então, vocês vão perceber que lá a gente vai passar no sistema e eu vou mostrar a vocês especificamente onde que a gente vai precisar fazer esse cadastro. É essencial que seja feito isso. Por isso a diferença desse ano, a gente precisa tentar. Como não é algo que vai estar com letreiros e com setas brilhantes informando o que a gente precisa realmente participar desse momento, que é um momento de esclarecimento, um momento de perguntar, um momento da gente
dirimir para a gente fazer o cadastro da forma correta, certo? Toda vinculação, toda competência, toda necessidade de capacitação vai estar vinculada a um objetivo estratégico institucional, né? Então, a gente não vai fazer um trabalho de capacitação sem estar direcionado para o atingimento, na verdade, das metas institucionais. Então, se você cadastra a sua necessidade, essa necessidade vai estar vinculada a uma competência que vai estar contribuindo para o atingimento de um ou mais dos objetivos estratégicos da instituição. Então, isso a gente vai conseguir mapear e vai conseguir dizer, né, que o professor que está no campo está fazendo essa ação, ou um grupo de professores, ou um grupo de técnicos está fazendo determinada ação que está contribuindo, né, para o objetivo estratégico tal. Então, a gente vai conseguir dizer isso com muita tranquilidade, né? Para isso, a gente precisa começar o trabalho do jeito certo, né? Eu já olhei aqui que tem alguns cadastros no CIPAG que eu vou ter que já entrar em contato com os servidores porque eles não cadastraram a competência. Então, quem estiver cadastrando vai ter que estar bem atento, porque eu vou estar devolvendo para essa correção. Mudanças no formato da publicação. Anteriormente, a gente publicava o plano de desenvolvimento. Desculpa, gente, deixa eu beber um pouco de água. Que eu estou saindo de um resfriado. Antigamente a gente estava, antigamente não, até esse ano, a gente estava publicando apenas 3 informações, né, do mundo que é o PDP. Estávamos colocando na página as áreas específicas, né, e a competência descrita. E aí você utilizava aquele documento para solicitar afastamento, para solicitar a licença capacitação ou para solicitar evento fora, né, do eventos externos. Então, para o próximo ano, a gente vai facilitar ainda mais. A gente vai dividir por eixos de atuação, né? A gente vai ter lá eixo de gestão, eixo dos administrativos, ensino, pesquisa, extensão. Então, de acordo com o que for, com a temática, vai estar incluído nesses links, tá? Divisão em eixos, né? Mudança no formato. Sim, a gente vai separar também as demandas de qualificação. Por isso que também a importância, né, do cadastro, na hora do cadastro, dessa necessidade. Por quê? Porque se você, por exemplo, Carol, eu tenho duas ações de desenvolvimento para o próximo ano. Vou fazer, estou terminando, vou iniciar meu pós-doc, né, e vou participar de um congresso. Então, são 2 cadastros de necessidades, tá certo? Seja na mesma área, mas aí eu preciso dizer que um é qualificação e o outro eu preciso dizer que é um curso ou que é uma licença capacitação, porque tem muita gente que tira, né, o pós-doc com licença capacitação. Então, isso é essencial que seja colocado, certo? E a execução do plano. Bom, como é que a gente executa o PDP, já que é uma necessidade, né, que está ali? A gente executa justamente pelos meios que a gente já vem colocando, licença capacitação, cursos de aperfeiçoamento, né, congressos, pós-graduação, tudo isso faz parte da execução do PDP. E essa aba da execução, a gente vai precisar depois fazer outros momentos com vocês, porque a gente precisa explicar, porque a gente está tendo muita dificuldade nessa execução desse plano, porque as pessoas não estão compreendendo o processo. E aí encaminham para a gente na véspera do evento, né, encaminham a papelada, a documentação sem estar completa, ou então envia achando que tudo sai da CDCP. Então, assim, o PDP, ele não é garantia de que a instituição vai pagar todas as ações que estão ali, porque a gente não consegue abarcar, a gente não tem nem orçamento para isso. Então, a gente precisa alinhar com vocês esse processo para que a gente não tenha problemas, nem o servidor tenha problema, nem a CDCP também incorra em problemas, né? Alguma dúvida, minha gente? Carol, se você me permite, eu estava conversando com o Isael enquanto você estava reiniciando, e um exemplo prático, já que ele falou em afastamento para pós,
mas não necessariamente em um afastamento, a gente recebe solicitações de pessoas que vão apresentar trabalhos, tiveram trabalhos aceitos em congressos. Isso precisa estar previsto no PDP. Ah, Melissa, mas como é que eu vou saber que a instituição vai aprovar o meu trabalho? Você não sabe que a instituição vai aprovar o teu trabalho, mas se você já está desenvolvendo algum projeto de pesquisa, no caso de um professor, ou um técnico que está num curso de pós-graduação e tem interesse em participar, um levantamento de necessidade que pode ser colocado é justamente esse, né? Participar em eventos da área, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu trabalho, né? Com essa possibilidade. Porque isso tem que estar previsto no PDP, né? Isso é um tipo de solicitação que a gente recebe que precisa estar previsto. O PDP, de alguma forma, não, ele é o planejamento, ele está fazendo com que a gente aprenda a se planejar, a pensar e a prever aquilo que eu quero para mim, porque a gente agora está discutindo o que vai ser executado em 2024. 2023 já foi. A gente está falando aqui de um programa, de um plano que vai entrar em execução a partir de 2024. Então, eu estou tendo que me planejar agora. Então, eu tenho que prever essas situações. É um congresso, é um curso, né? Para quem é da área de financeiro, é um curso em company, é algo que a minha área precisa e que eu identifico que nos outros campi, que tem, por exemplo, coordenações de suprimentos, né? Para quem é TAI, para quem é professor, são congressos, são simpósios, são coisas que eu preciso estar me atualizando. Então, isso tudo faz parte do universo do plano de desenvolvimento de pessoas, que a gente precisa prever. Ainda que eu não tenha respostas concretas em relação a onde eu vou, quando eu vou, o que é que eu vou apresentar, mas eu preciso prever. Por quê? Porque isso tudo faz parte das minhas atribuições, das minhas atividades, que impactam naquela competência que eu adquiro ou que eu já tenho e vou desenvolvendo ao longo da minha carreira, da minha vida profissional. Né? É nesse sentido assim, que a gente fala que a execução precisa estar mais alinhada, porque um congresso que vai acontecer em outubro, eu já preciso estar fazendo ele agora. Eu não posso fazer ele na véspera, né? Porque envolve o processo burocrático que vocês que fazem parte, nós fazemos parte de uma instituição pública, a gente sabe que existe processo burocrático para contratar, para pagar, isso tudo. Então, o PDP vem, gente, como uma ferramenta, um instrumento para nos ajudar a gerenciar esse processo. E a gente conseguir trabalhar e se qualificar, né? Que é importante, não é só a gente estar aí cumprindo a nossa carga horária, mas a gente crescer como profissional dentro da instituição. Exatamente isso, Mel. E aí, assim, a gente precisa estar bastante atento, né? Porque, assim, vários eventos, por exemplo, a gente já sabe que já são pré-anunciados um ano antes, ou então já tem a regularidade anual, né? Todos os anos aquele evento acontece, né? E esse tipo de planejamento faz com que a gente, quando já está previsto, né, a gente tenha uma probabilidade maior, né, de conseguir executar, enfim. Outras coisas também, outras questões de desenvolvimento. Vários servidores, por exemplo, fazem cursos na escola, nas escolas de governo, né, e muitos acham que não precisa de uma... Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente consegue, né, essa lista de servidores que fazem esses cursos, né, para os próprios institutos e consegue registrar isso, mas antigamente a gente não tinha nem acesso a essa informação. Então, assim, tudo sobre essa execução, a gente acho que a gente vai precisar fazer um momento como esse para a gente conversar, tanto com os CGPs, né, dos campings, como com os servidores que realmente se interessam, porque às vezes um servidor não entende que é um processo de compras, né, que é um processo mais complexo, que exige a execução de uma série de etapas, né, que isso é exigido pelo governo federal, e isso precisa de tempo, né, para poder acontecer. Bom, vamos continuar. Esse é o PDP, para quem não conhece, tá, é um documento, atualmente ele está assim na página, tá? Esse QR Code vocês podem acessar, vai direto para a página do PDP, tá? E onde lá tem todas as informações do PDP, né, dos anos anteriores, desse ano, e já o cronograma que a gente está de execução para o próximo ano, certo?
Então, esse é o documento que eu falei. Só tem três colunas aí, tá, gente? Mas o PDP, ele é imenso. Se vocês virem embaixo, tem uma aba chamada Ações de Desenvolvimento sugeridas Você pela tem como INAP. dar um zoom, Carol? Deixa eu Depois ver. você volta para o zoom normal. Espera aí. Melhorou? Pronto. Aqui tem o tema geral, o recorte, né, as necessidades, e embaixo tem ações de desenvolvimento sugeridas pela INAP. Essas ações são cursos que já estavam colocados pela INAP que iam acontecer. Então, isso fica disponível lá para qualquer servidor, né? E além de ter sempre ofertas de muitos cursos na INAP também para fazer. Então, sempre antes da gente solicitar uma capacitação, a gente tem que consultar as escolas de governo, ver se tem algum curso que consiga atender a nossa demanda lá, né? Então, esse é o PDP, gente. Deixa eu diminuir aqui. Como é que eu volto para o modo normal, hein? Chega. Eu acho que eu estou apertando o lugar errado, né? Não é aí mesmo no zoom. Isso. Tá voltando, né? Voltou. Pronto. Ui! Pronto. Bom, no PDP, a gente vai encontrar as lacunas de desenvolvimento, como eu tinha falado, né? Que são essas necessidades que a gente cadastra no CIPAG, né? Elas precisam ser solucionadas, né, por algum tipo de ação, né? E aí a gente tem dois tipos de ação, são as ações de aperfeiçoamento, né, que são trabalhadas dentro da CDCP, que são cursos, encontros, congressos, seminários, simpósios, né? Ah, eu vou apresentar trabalho, mas está dentro de algum desses aqui. Ou você vai apresentar o trabalho dentro do congresso, ou você vai apresentar um trabalho dentro do simpósio. Então, tudo isso aqui são ações de aperfeiçoamento. Ou na educação formal, né? Que é a graduação, curso técnico, a especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, essas duas formas a gente vai separar esse ano na divulgação do PDP. Então, quando a gente for para a qualificação, vai ficar mais claro para quem for, que vai estar lá o PDP somente com qualificação. Então, as pessoas vão, quem vai para o edital de afastamento, já vai direto naquele documento, não vai ficar perdido num documento imenso, cheio de informações, vai ser só informações sobre qualificação. E para quem vai para ações de desenvolvimento, licença capacitação, procura, ou ações de aperfeiçoamento, vai procurar o outro PDP, certo? A gente vai deixar isso bem claro no site, para que todo mundo fique tranquilo. Bom, de novo, mais uma vez, o PDP é pré-requisito para os afastamentos de pós-graduação e para o uso da licença capacitação. Isso vocês já sabem, porque sabem que é um documento obrigatório dentro do processo, né? Ah, mas isso é porque o IFAL quer. Não, gente, se vocês forem ler todas as regulamentações lá no decreto 9.991, vocês vão ver que é necessário colocar o recorte do PDP, onde foi planejada aquela ação, planejada aquela necessidade, né? Foi dito, foi registrado que existia aquela necessidade para capacitação. Então, agora, vamos à prática. Primeiro, a gente precisa conhecer o processo, tá? Que processo, Carol? O processo para a gente cadastrar essa necessidade. É importante que a gente saiba por que a gente está cadastrando e como é que a gente vai cadastrar. Então, o processo, ele requer, primeiro, uma reunião. Deixa eu aumentar aqui, porque eu acho que está pequeno. Deixa eu aumentar aqui. Vê se melhorou aí a visualização. Primeiro, precisa de uma reunião de equipe, né? Então, precisamos nos reunir em equipe. Ah, eu sou professor. Reúna com seu colegiado,
com seu grupo, né, da sua linha de pesquisa, se reúna com, enfim, se reúna com os seus pares, né, e defina quais são as prioridades para 2024 nessa área de desenvolvimento. Então, eu vou sentar, vou discutir com a minha equipe junto com a sua chefia e vão dizer, a gente tem aqui 2 pessoas, nós temos 6 pessoas na equipe, 2 vão tirar a licença capacitação, 1 vai sair para qualificar e 3 vão participar de um congresso. Então, certo, quais são as áreas? Elas estarão sanando que lacuna de necessidade, né? Aí a área é tal, então vocês já vão definir isso já na reunião. Isso tudo fora do sistema, tá certo? Depois, a gente passa para o próximo, identificando essas necessidades, a gente vai passar para o próximo passo, que é lançar no sistema, certo? Então, um servidor, que vocês podem, não precisa ser todo mundo, cada um cadastra o seu, pode ser, pode, mas fica mais organizado se vocês quiserem, né? Colocar uma única pessoa para fazer esse cadastro. Então, essa pessoa vai lá, cadastra, tá? Essas necessidades da equipe, e a chefia vai lá e homologa, certo? A chefia homologando, ela vem para a unidade de gestão de pessoas, que chega aqui para nós. Chega aqui, a gente vai fazer a análise e a priorização. O que é isso? Muita gente coloca cadastro errado, muita gente faz não coloca, falta informação, ou repete informação. Isso tudo a gente faz uma limpa aqui na CDCP, certo? Que é, depois, diante do que a gente tiver, a gente vai fazer a proposição de ações para o próximo ano. Então, a gente vai ver quais são as ações que a gente vai propor nas áreas que foram sugeridas dentro do PDP, né? Existe alguma proposição por parte da INAP, né? Então, tudo isso a gente vai fazer um plano para 2024, tá? Depois disso, realizamos, encaminhado para a autoridade máxima, e aí o reitor dá um ok e encaminha para a Central CIPEC. E aí finalizamos o nosso PDP. E aí esse documento, um mês depois, ele retorna, um mês depois ou mais, dependendo da Central CIPEC e do fluxo de documentos que eles tiverem para analisar, faz a devolução para a gente, dizendo o que é que eles concordam ou o que é que eles não concordam, e a gente pode fazer uma revisão, caso eles peçam, e a gente já pode publicar a execução para 2024, certo? Até aqui, gente, alguma dúvida? No chat está tranquilo. Beleza. Então, vocês conhecem o CIPAG Web? Essa daqui são as 2 telas do CIPAG Web. Todo o nosso cadastro é feito nesse sistema, certo? Aí o endereço está aqui embaixo, a gente vai acessar ele agora, para a gente poder fazer esse exercício que eu tinha proposto no início da nossa conversa, que é, vamos modelar aí algumas informações ou algumas situações e vamos fazer o cadastro juntos, certo? Então, primeiro, você precisa criar uma conta. Se você não conhece, você precisa criar uma conta, tá? Então, se você nunca acessou, você cria essa conta, com seu e-mail institucional, tá? Coloca 2, você coloca seu e-mail, depois repete seu e-mail como está colocado aqui, confirma, e vai mandar para o seu e-mail as instruções do que você precisa fazer para acessar o CIPAG Web. Manda senha, cadastrar senha, enfim, tudo isso é entre você e tudo no seu e-mail, certo? E depois você entra nessa página, nessa tela aqui, nessa aqui. Você coloca seu e-mail, né, e dá entrada. Vamos lá. Deixa eu acessar aqui. Eu vou ter que... Deixa eu tirar só um print dessa tela, um instante, para eu capturar esse link aqui, para poder acessar depois. Tá. Pois é, eu botei o link no chat do CIPAG. Ah, tudo bem, tranquilo. Obrigado, vou copiar aqui. Deixa eu aqui colocar agora o CIPAG, viu? Se vocês quiserem visualizar, eu coloquei o link aí no chat, tá?
Pronto. O Cipag Web. É importante colocar IFAL, porque ele tem outros institutos. Então, é o cipagweb.ifal.edu.br. Espera aí, viu? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Pronto. Eita. Tá travando um pouco, Carol, pelo menos para mim. Não sei se sou eu. Deixa. É porque eu tô, minha gente, em 2 computadores aqui, porque eu não estava conseguindo, né, no notebook. Aí eu vou ficar de lado, tá? Sem problema. Porque eu vou ter que olhar a tela aqui agora. Então, vamos lá. Esse é o Cipag. Vocês conseguem ver bem? Deixa eu ver se eu aumento mais um pouco aqui. Fica bom assim? Tá joia. Tá joia, Pronto. tá ótimo. Aqui vocês vão sou cadastrada, então eu coloquei meu e-mail. Vocês vão aqui em gestão de pessoas, PDP, levantamento. Gestão de pessoas, PDP, levantamento. Ok? Ok? Façam assim com a mãozinha, que aí fica tranquilo. Ok. Então, identificar, colocar o doutorado, mestrado, ou para a gente modelar isso. Eu gostaria de colocar, eu quero fazer o mestrado de administração pública lá da UFAL, o Profiat. Né? Então, E também pronto. gostaria de fazer cursos de capacitação, né, e eventos, também Pronto. gostaria de participar. Pronto, então vamos lá. Primeiro é o mestrado, certo? Então, qual o teu setor? O meu setor eu estou atualmente na coordenação de extensão, mas o meu cargo é assistente em administração. Pronto. Então, aqui, qual a unidade ou entidade a gente atentou, certo, Isaías? Tá A gente cortando já um pouquinho, conversou Paulo. no nosso grupo e foi definido que as questões que Tá travando, Carol. Tá travando. desse ano. Você tá travando. Eita, tá cortando? Tá pausando o som. Você pode fechar a câmera. Eu sei que não é o ideal, nem é o protocolo, mas ajuda quando a internet está cortando. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Vamos lá, ele colocou a coordenação de extensão do Campus Piranhas, né? Peraí, que tá estranho aqui. Isso, exatamente. Eu não tô ouvindo vocês, peraí. Que negócio. Fala aí, meu, por favor. Você está ouvindo? Está me ouvindo? Não estou ouvindo ainda. Fala de novo. Está me ouvindo de novo? Tá sem som, é? Bom. Bom, minha gente, então eu vou continuando. Deixa eu ver aqui. Vou deixar aqui como tá. Se vocês estão me ouvindo bem, ó. Então, aqui, identificação da necessidade. Então, nós somos da coordenação de extensão. Exato. É isso? Isso mesmo. Ixi.
Vocês estão me ouvindo? Sim. Você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Oh, meu Deus. Coisa. Eu pedi para ela acompanhar pelo chat, gente, porque aí ela consegue ler, mas está dando problema para ouvir. E eu vou acompanhando aqui. Bom, voltei. Eu estou ouvindo bem baixinho. Acho que alguma configuração aqui que não tá direito. Enfim, vamos lá. Então, eu sou da coordenação de extensão. Qual é o campus? Campos Piranhas. Pronto, Campos Piranhas. Viu que está bem identificado, né? Não tem outra coordenação de extensão do campus de Piranhas, só tem essa. Então, qual o perfil dos agentes públicos que possuem essa necessidade? Então, são técnicos administrativos. Técnico Aqui só tem eu na coordenação. Certo? O coordenador é um professor, né? E eu sou técnico. Isso. Deixa eu botar aqui. Espera aí. Então, técnico administrativo. E quantos agentes públicos possuem essa necessidade de desenvolvimento? Aí, só você que vai sair, não é isso? Isso. Então, Inicialmente, Alagoas não muda, tá? eu não sei se tem outros setores, pessoas. Mas aí, como é Não, ele mas que é o está seu preenchendo, né? Enfim. Isso é o seu setor. Certo. Entendeu? Então, próxima etapa. Nessa outra etapa aqui são os resultados esperados. O que você precisa aprender ou aprimorar a respeito dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes? O seu mestrado é em quê? Administração pública. Tá. Você precisa adquirir, ampliar... adquirir conhecimento? Sim. Aqui, adquirir conhecimento, administração pública. Para... especificamente o que você está pensando no mestrado? Assim, o meu interesse pessoal seria capacitação, né? Mas adquirir conhecimentos acerca do funcionamento da máquina pública, né? Os normativos que regem a administração pública, os princípios, práticas de gestão de desempenho na administração pública, para melhorar o desempenho dos processos, agilização dos processos, informatização de processos, tudo isso. Vou colocar aqui, adquirir conhecimento de administração pública para melhorar o desempenho nas Muitos eixos atividades. temáticos, né, possíveis. Tem a gestão de pessoas, tem muitos eixos temáticos possíveis. Melhorar o desempenho nas atividades exercidas. Na administração pública. Pode ser no
Vou colocar aqui, assim, tá? Mas para ficar... Então, você vê embaixo que está aqui, ó, adquirir conhecimento em administração pública para melhorar o desempenho nas atividades exercidas na administração pública. Eita, com a administração pública. Vou deixar até aqui, pronto. Aí, confirmar a necessidade. Você vê que foi criada com sucesso. Então, diante dessa necessidade, o que pode ser feito para ajudar a resolver essa lacuna de desempenho? Atual em comparação com o desempenho esperado. Vai te ajudar a melhorar esse trabalho, ajudar a encontrar o que se precisa para fazer esse trabalho, ajudar a criar novas formas de desempenhar esse trabalho. Porque você já desempenha um trabalho, certo? Então, ele vai te ajudar a criar novas formas, porque vai adicionar outros conhecimentos ao que você já tem. Então, para aprimorar o desempenho, qual o tema geral e o recorte de interesse desse conteúdo? Então, é a administração pública, e você falou o que? De gestão de pessoas, foi? Isaías? Isael. É o Israel. É, porque é o Profiap, né? Então, ele é todo voltado para a gestão pública. Profiap da UFAL. Ele é muito amplo, assim, ele aborda muitas coisas relacionadas à comunicação. Gerenciamento, gestão. Mas dentro do curso, você quer desenvolver um projeto em quê? Você quer saber como se fosse, por exemplo, já um projeto de pesquisa? Não, só um direcionamento, qual a sua área de interesse mesmo. Só uma área para a gente poder fechar no PDP, entendeu? Eu tenho bastante interesse em desenvolver técnicas que melhorem o desempenho dos processos, principalmente se utilizando de tecnologia, né, da informação. Tem alguma coisa aqui que tem. se alinha Então, a vamos isso? lá, aqui, ó, tem avaliação de desempenho, setor público, estratégias, projetos e processos. Pode ser. Esse aí, Só- eu acho que se alinha. Só um Depois você teste. pesquisa melhor, tá? É só para a gente... Aí depois você descreve brevemente o enfoque desse assunto. Isso que você estava falando para a gente, tá? Eu vou colocar aqui teste, para a gente não ficar... A próxima etapa são mais informações. Aqui é importantíssimo, tá? Para a realização dessa ação de desenvolvimento, você pretende cursar ou participar de quê? Aqui você vai dizer que é o mestrado. Vocês estão vendo? Sim. Ó, mestrado, se for especialização, se for ensino, tá vendo? Aqui, ações de aperfeiçoamento. Concurso. Ah, não é um curso, é um evento. Aí embaixo, tá vendo? Se for outros, clica em outros e diz o que é. Tá? Então, acho que no caso é mestrado. A gente pode cadastrar Também mestrado. atividade. Pode cadastrar outros, mas só que você vai confundir a gente na hora de registro, botar vários. Não, eu acho que ele está falando Você que não pode tem como botar colocar mestrado. Eu mais posso- de uma necessidade, é isso? Exatamente. Pode. Pode sim. Pode. Para viabilizar a ação de desenvolvimento, você pretende cursar, será necessário o quê? No seu caso, quais são as opções? Você pode tirar o afastamento, ou você pode tirar a licença capacitação no final para escrever a dissertação. Ou Mas ainda, você entrou, né, como é o caso de quem não cumpriu os 3 anos, o horário especial. Ou para quem quiser Sim. o horário especial. sim. Nesse caso, você também pode dizer que não pretende pedir nada. O meu caso, acho que seria o afastamento. Então, aqui, afastamento para participar de programa de pós-graduação no país, tá? Hoje, com uma coisa pertinente, eu acho, a comentar, com o PGD, a possibilidade de fazer o trabalho remoto, uma parte desse mestrado pode ser feito em regime de PGD.
né? Sim. Depois que o mestrado estiver exigindo ali uma dedicação mais exclusiva, pode-se solicitar o afastamento. Na verdade, o desejo seria solicitar o afastamento desde o início do mestrado, porque o mestrado são 2 anos. Sim. Mas a gente sabe que, normalmente, os cronogramas de inscrição no mestrado não se alinham com o edital do afastamento, né? E a gente acaba perdendo ali 1 ano, tendo que fazer o mestrado conciliando com o trabalho. Então, eu acho que o PGD, EAD, por exemplo, seria um caminho para conseguir fazer esse tipo de mestrado no primeiro ano dele. Você só precisa considerar, Isael, que assim, os primeiros 6 meses eu faço PGD e depois eu vou tentar o afastamento. Você tem que lembrar o que a Carol falou, que para você pleitear o afastamento pelo edital lá, que é uma seleção, ele precisa estar previsto no PDP. Então, coloca sim. Você coloca, se você vai usar ou não, você não é obrigado, mas se você precisar, você não vai ter como comprovar porque ele não foi inserido no PDP, entendeu? Sim, tem que ser solicitado sim, com certeza. É porque eu acho que, por exemplo, a situação do trabalho especial, ali onde a pessoa teria que compensar as horas depois, não seria viável, pelo menos para mim aqui em Piranhas, porque o mestrado é lá em Maceió. Não. A gente coloca porque pode ser uma opção para outras pessoas, com outras situações, não é o teu caso, entendeu? Mas como tem outras pessoas aqui, aí a gente tem que falar de todas as possibilidades. E isso aqui é só um teste, viu? Você vai ter que preencher depois, viu, mocinho? Sim. Verdade. No caso, eu colocar mesmo no afastamento. Então, colocou aqui o afastamento, próxima etapa. Isso pode parecer longo, mas é rapidinho de se fazer, tá, minha gente? Depois que discutir, que já tiver tudo colocado ali, só é chegar aqui e transcrever. Então, que nível de esforço de aprendizagem em relação a esse conteúdo é preciso para resolver essa lacuna? Aí aqui ele já explica, tá vendo? Aplicar. Quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendido. Analisar. Quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendido. Avaliar. Então, cada coisinha dessa é o que vai... é o seu esforço de aprendizagem que você vai escolher, certo? Eu vou colocar aqui aleatório, tá? Isael. No caso aqui, quando se precisa executar. Uma vez atendida essa necessidade, gente, esse F5 é importante. Veja só, aqui vai estar todo o nosso mapeamento de competência. E eu preciso realmente que todo mundo que cadastre esteja atento ao IFS 5, que é justamente onde a gente vai vincular a competência à necessidade de desenvolvimento, tá? Então, aqui, essa necessidade de aprendizagem, qual competência acredita que tenha sido desenvolvida? Vocês vão lá até o final, porque existem algumas competências que já vêm colocadas pelo governo, mas nós temos aqui outra competência técnica já mapeada pela organização. Clicando nela, nós temos aqui todas as competências que foram mapeadas aqui no Instituto Federal, certo? Então, certamente, Isael, vai ter alguma que vai estar em consonância com o que você quer. Então, tem que vincular a essas competências. Vamos ver aqui. Vou colocar também aleatório, tá? Porque se a gente for fazer essa análise agora, não dá, tá certo? Uma outra explicação é que, meu Deus, minha gente, Carol, Melissa, Nosso Senhor, quantos campinhos para preencher? Esses campinhos já vêm no sistema, porque é pela central, não foi a gente que inventou, né, Carol?
Não. Esse Isso monte são de perguntas campo feitas aí. pelo governo federal, Isso, e que eles, no final de tudo, vão exigir da gente que a gente Essas comprove, que a gente faça um relatório com base nessas respostas. É por isso que vem tantos campos para preencher, tá? Porque se a gente pudesse, a gente simplificaria, né? Com Mas vamos certeza. lá, é o que temos para esse momento. Exatamente. E o que acontece? No final do ano, a gente presta contas de tudo que foi feito, real por real. Inclusive, os campos que fazem seus eventos sem comunicar a CDCP, inclusive esses, têm que ser informados. Porque cada real que é investido no servidor, a gente tem que dizer, né, no final do ano. Então, colocando aqui, vamos lá. Uma vez atendida essa necessidade, qual resultado será gerado para a sua organização? Aí vocês podem ou vincular a um objetivo estratégico institucional, né, que é realmente ajudar no cumprimento daquele objetivo. Não sei se vocês já conhecem o nosso mapa estratégico, né, onde constam lá nossos principais objetivos estratégicos. Né? Ou você descreve aqui de forma a realmente a gente enxergar o resultado daquele desenvolvimento, tá? Então, e concluir formulário. Acabou o papel do servidor aqui, tá? Então, tem aqui o resumo. Identificação da necessidade, a necessidade, as informações e os resultados esperados. Eu clico aqui, que estou ciente, que é apenas um preenchimento das levantamentos das ações, né? E confirmo respostas e envio, tá? Fazendo isso, eu não vou confirmar, tá? Porque a gente só foi uma simulação. Fazendo isso, vocês chegando aqui em meus pedidos, vai aparecer aqui para você, onde todos os pedidos que você fez, que você cadastrou. E aí, a sua chefia vai ter que homologar. A homologação, para mim, já aparece alguns aqui, tá vendo? Porque a gente consegue enxergar, porque é a unidade, né, de gestão de pessoas. Então, aqui já estão em análise, tá vendo? Chefia, então está na chefia, não está em gestão de pessoas. Quando tiver em gestão de pessoas, vai aparecer aqui para você, gestão, porque não consegue aparecer gestão de pessoas. Né? Aí vai estar com a gente aqui. Então, basicamente, é esse o cadastro. Se for para licença capacitação, quando chegar naquele campo, deixa eu ir lá. Eita, já apagou tudo. Mas, Esse paga é muito aperreado. não é. Vocês querem que eu repita tudo de novo? Deixa eu só esclarecer aqui uma dúvida da Tâmara. Tamara é de Rio Largo, né, querida? Um abraço para você. Ela perguntou qual é o período de homologação das chefias. E aí a gente tem um cronograma do PDP lá no nosso site. Está previsto de 18 a 29 de setembro para homologar internamente. Carol, me corrija aí, eu já passei até o link da página do PDP, que vocês vão ter todas essas informações. Eu acho que a gente vai colocar até menos tempo, tá? Vai dar uma enxugada, né? Vai dar uma enxugada. Eu vou colocar da dia 8 para a gente concluir. Deixa eu olhar. Deixa eu abrir aqui, né? Vamos abrir aqui. Mas aí a gente já coloca o link, porque qualquer atualização que a gente fizer na página, vocês já vão acompanhando nessa página do PDP, tá? 2024. As atualizações que a gente fizer no cronograma vão estar nelas. Aqui está o nosso cronograma. Esse aqui, eu vou deixar claro qual é a homologação da chefia, tá? Boa pergunta. Vou colocar exatamente o período que é específico para a homologação deles. Muito bom. Então, porque dentro dessa homologação, tem a homologação das chefias e da DGP, da gestão de pessoas. E aí a gente precisa realmente de bastante tempo para fazer isso, porque é uma trabalheira.
Alguma dúvida, Bom. pessoal? Vocês querem fazer a simulação também para licença capacitação? A única diferença é que vocês vão colocar, ao invés de afastamento, vocês vão colocar licença. E curso de aperfeiçoamento, ou curso, né? Vocês acham necessário fazer? A gente faz, não tem importância. São os pontos principais. Qual é a ação que a gente vai fazer, né? O nível dela. Se é educação formal, é mestrado, ou se é curso, aperfeiçoamento, e qual tipo. Vai, Carlos Alberto. No caso de congressos, seminários, feiras, que a pessoa, por exemplo, vai passar 3, 4 dias fora, precisa dessa questão de licença, afastamento, essas coisas? Não, Não. você vai não é colocar afastamento. Deixa Porque eu você botar está formação em serviço. Mas você tem que prever no PDP, e aí já vem a parte da execução. Quando você for solicitar, que é o que todo mundo faz, eu preencho o formulário, eu pego o parecer da chefia. Quando a tua chefia autoriza, ela está dando ciência de que você vai estar 3 dias fora. Mas você está numa formação em serviço. Certo, aqui, ó, a gente bota ação em aperfeiçoamento, né, que seria um curso. E aqui, para viabilizar a ação, você coloca ação de desenvolvimento em serviço docente ou ação em desenvolvimento de serviço TAI. Um dos dois, tá? Nesse caso, especificamente, se vai pedir incentivo financeiro, né, se vai pedir diárias e passagens, que também não é certo de que vai ser pago pela instituição, mas você pode já dizer que vai pedir para um congresso. Certo? Porque, assim, deixa a gente... Não é pegadinha do malandro, tá? O PDP, ele é para o IFAL inteiro. O levantamento de necessidade, vocês cadastram individualmente, tá? Ou, se for um setor, não foi o caso do Israel, porque ele estava pedindo um mestrado para ele. Mas vamos supor que fosse um curso, esse de Carlos, e no setor de Carlos, 2 pessoas querem participar. Pode até colocar lá para a gente ter uma ideia de que vai ser mais gente. Mas vamos lá. Quando você bota diárias e passagens, você está falando para a sua chefia que você pode precisar. Isso não significa que é a capacitação que vai pagar, né? O que a gente coloca aí divulgando nos eventos externos é que esse custeio sai pelo campus, seja pelo setor ou pelo o setor que for responsável pela ordenação de despesa, tá bom? Mas aí tem que prever, porque o campus também precisa se programar, que vai ter aquilo e ele vai ter que despender esse custeio, né? Essa quantia para poder vocês se capacitarem. É importante colocar sim. Então, a diferença é essa, certo? No evento, você vai clicar aqui em 2 opções, se for o caso, e, geralmente, quando participa em evento, é ação de desenvolvimento em serviço. Aí, se for TAI, TAI, se for docente, docente. Perfeito, entendi, obrigado. Mas, igualmente, tem que estar vinculado a uma competência. Então, a gente tem que ir lá no próximo... Um curso técnico, assim, online, à distância, por exemplo. Eu poderia selecionar o custeio desse curso? Pode, agora tem que encaminhar para análise depois, né? Porque uma coisa é a gente prever isso dentro do PDP. Ah, mas a gente financia para licença capacitação? Não. Se for para licença, especificamente licença capacitação, não. Não, um curso comum, assim. Digamos que eu quero fazer um curso técnico de informática, não sei, à distância. Um exemplo bem grotesco, assim. Sim. Haveria a possibilidade de custeio, por exemplo, um curso de programação, assim, online. Sim. Você quer fazer um curso ofertado por uma empresa? Sim. Sim, pode mandar. Pode colocar, pode prever. Se tiver custo de inscrição, mesmo ele sendo à distância, você fazendo em casa, você vai contratar a inscrição. Se você for de campus, seu campus vai pagar. É assim que funciona. Agora, quando a capacitação oferta uma capacitação, por exemplo, a gente vai contratar a empresa, vocês estão liberados de inscrição, porque a gente vai estar pagando diretamente a empresa para oferecer o curso. Isso é uma outra situação. E pode acontecer de você registrar essa necessidade em vários outros campos
registrar ao mesmo tempo. necessidade. Aí a gente pega esse curso e transforma no e-company e oferta internamente, entendeu? Muito bem. Recentemente eu vi no site da UFAL, a DGP publicou um evento que aconteceu, acho que de engenharia, em outro estado, não lembro bem qual era o estado distante, assim. Isso, a gente publica. Nesses casos, assim, só que eu já peguei tarde ali a notícia, não dava mais tempo de participar. Mas caso eu tivesse me inscrito nesse evento, por exemplo, haveria a possibilidade de custeio de áreas e passagens? Quem vai custear isso é o seu campus. Que provavelmente seria a passagem aérea, por exemplo. Sim. É porque você está se referindo, são duas coisas aí diferentes, tá? Uma coisa é quando um servidor de campus, por exemplo, solicita um evento que vai ser custeado pelo campus. Mesmo que seja aquele campus que esteja financiando aquele evento para aquele servidor, para aquele grupo de servidores, a gente precisa divulgar essa informação. Nesse caso específico que eu comentei, foi a DGP, foi a CDCP que... Isso. Não, mas não é o campus que publica, é a CDCP mesmo que publica, é a DGP. Por quê? Porque vários outros campos podem ter servidores interessados em ir naquele evento específico. E quem executa o processo de contratação de serviço é a CDCP, mesmo que a demanda venha de um campus, mesmo que que o pagamento venha do campus. É porque, assim, sabe, Israel, a gente tem um normativo de 2014 que precisa ser atualizado, mas é o que está vigente, em que a capacitação, havendo a necessidade de um curso, de um evento, a gente tem que publicar para toda a instituição, ter ciência. Porque do mesmo jeito que você pode ter interesse na área, o Campus Maceió, o Campus Cururipe, enfim. Então, a gente, por esse normativo, a gente tem que publicar e dar um prazo de 5 dias úteis para os outros servidores manifestarem interesse. Isso aí eu entendo totalmente. O X da questão é de onde vai vir o dinheiro para eu ir lá, entendeu? Do campus. Quem vai pagar, se pode pagar, porque eu ouço informações de que os campos não podem custear passagens aéreas, por exemplo. Ó, Diego, seu CGP levantou a mão. Diego? Se ele tivesse informação, eu gostaria de ouvir. Olá, Israel, tudo bom? Tudo bom, Diego. Não, é questão de trâmite. Quando você vai pedir, né? Você pode conversar com o seu coordenador para ele ver e analisar se realmente é viável ou não. Aí tem um trâmitezinho administrativo que você abre o processo aqui no campus, pelo próprio campus mesmo, né? Coloca lá diárias e passagens. Aí vai ter uma consulta ao financeiro, o financeiro vai dar um despacho dizendo que tem uma verba para custear tal, e aí depois passa pela direção, depois vai para Maceió e depois volta, sabe? Tem um trâmitezinho administrativo a correr, mas se a administração vê que é interessante, que é viável, há possibilidade sim de custear passagens e tudo mais. Tanto que a gente teve caso recente aqui no campus de um professor, um docente que foi apresentar um trabalho fora e teve, né, a passagem custeada porque tinha um orçamento previsto para isso no campus. Você pode conversar aqui comigo depois pessoalmente, a gente pode conversar com o Mariano, que é o chefe lá do departamento administrativo, a gente vê como é que está o orçamento, a previsão para o ano que vem e tal, e já começa a articular com uma certa previedade, né, para poder dar certo. Sim, perfeito. Eu só preciso identificar, assim, o evento que é interessante participar, né, fazer uma busca ativa aí nos ambientes que ofertam esses eventos para poder participar. Porque e o PDP, ele vem para isso, sabe, Israel? Para dar a gente uma nova visão, para a gente começar a se planejar e programar. Né? Para você ver, é tudo em cadeia. A partir do momento que você se antecipa, você planeja, você dá condição do seu campus também se programar e poder executar. Isso. É como eu falei, a gente segue todo um rito burocrático que vai desde do planejamento, liberação do orçamento e execução das nossas ações, em todas as atividades que a gente fizer, não só capacitação.
Eu estou pensando no mestrado, mas eu não sei se eu vou conseguir entrar no mestrado, né? Então, o que tiver de evento que eu puder participar, que venha agregar na minha formação, eu gostaria de poder me programar justamente e alinhado ao PDP para poder participar. Apoie você meta bala aí no Cipag Web, viu, Diego? Vamos para frente, vamos para frente. Então, nesse caso aqui, foi um evento. Se fosse licença capacitação... Ui, cadê? Estou na tela errada. Se fosse licença capacitação, ela aparece aqui, cara. Não é aqui. É aqui. Tá vendo? Licença capacitação. Então, clica em licença e diz o que é. Então, vai ser uma ação de aperfeiçoamento, vai ser um curso. O curso, licença capacitação. Certo? Essa é a diferença básica. Então, basicamente isso, gente. Agora, chamem as pessoas para conversar sobre esse assunto. Falem sobre o PDP. Sejam multiplicadores dessas informações. A gente vai deixar essa gravação disponível para quem tiver dúvida, quem quiser ver como é que funciona, né? Mas a gente precisa de gente para fazer, a gente precisa de participação. Quanto mais seguidores estiverem, mais será fidedigno o documento. Ô, Carol, tem uma pergunta do Marcos, que eu descobri que é o Marquinhos, lá de Rio Largo, que ele fala, né? Uma vez o PDP a gente inseriu as necessidades. Se no decorrer do ano aparece uma nova demanda, se a gente pode entrar e editar. A gente não pode, Marquinhos, mas quando a gente vai cadastrar essa necessidade, não necessariamente a gente vai ter o nome do evento, mas a gente, como o Carol mostrou ali, tem uma parte que diz o tema central, o recorte e a necessidade. Dentro daquilo ali pode abranger várias ações de capacitação. Então, de repente, você contempla uma necessidade, principalmente se ela estiver associada a uma competência. Por exemplo, eu quero desenvolver a competência de gerenciamento numa área central de administração, no recorte voltado para processos, e a necessidade é agilizar os contratos, contratações de setor. Dentro disso aí, você pode atender várias demandas de capacitação, entendeu? O importante é você cadastrar, viu? Tranquilo, obrigado. E se a gente sentir que tenha realmente muitas alterações, né, solicitadas pelos servidores, a gente pode abrir uma agenda junto com o governo, que são as agendas de revisão que eles fazem. Pode fazer também, do mesmo jeito. Mais alguma dúvida? Ainda temos a sexta, né, Carol? Para fechar de vez. E aí, multiplique, passe para o pessoal. Quem quiser mais participar, nós temos o quê? Um universo de 2.000 servidores, quase 2.100. E aí, hoje tivemos 23, na segunda a gente teve 20, então ainda está faltando muita gente aí se familiarizar com o PDP. Israel descobriu o mapa da mina, Israel, então ele hoje vai botar para detonar, mas ainda falta muita gente aí para, né, conhecer e se familiarizar com o PDP. Exatamente, gente. Muito obrigada, né, pela presença de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a CDCP. O Zap está assim, com bastante informação. As pessoas têm buscado bastante o WhatsApp da CDCP, né? E tenham paciência, que eu respondo. Né? É devagar agora, porque tem são muitas perguntas. Mas se vocês quiserem, é só entrar em contato ou ligar, a gente está disponível, tá? Manda e-mail para a CDCP, que a gente responde. Isso, especificamente sobre evento externo, é essa que vos fala, Melissa, né? Me aperrei, que eu gosto, vocês gostam de aperrear. Estou brincando, pode tirar dúvida, pode mandar e-mail, que eu respondo, tá? Sobre as capacitações externas, que a gente está aí. E as outras tem o pessoal do setor também, progressando essas questões. Carlos Alberto. Eu não sei se é com vocês que está um edital sobre a questão de
ajuda no pagamento das mensalidades de mestrado, doutorado. Eu já vi que teve Não, uns editais que saíram aqui no IFAL. Não é do setor do CDP. não, é com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Inovação. Inovação. Perfeito. É Ok, tanto obrigado. para afastamento quanto para financiamento. Perfeito. Obrigado. É o PIC-PG, o nome desse edital. Sai um por ano, né? Se não falha a memória. Isso. Eram 2, Carlos, mas aí eu não sei mais. Eu confesso que eu não sei se agora está só Por enquanto um. está um, Tá mas um, eu vou né? entrar em contato com a Pró-Reitoria. Isso, fala com a PRPPI. Tá bom, obrigado. Nada. Então, gente, mais alguma dúvida? Sexta-feira a gente está aqui de novo. Um bom começo de tarde aí para vocês. Obrigada. Estamos à disposição, né, Carolina? Sempre. Então, Obrigado, tchau, gente. pessoal. E busquem as suas equipes aí para cadastrar esse documento.